Ô, Very, falando sobre São Paulo, esse resultado do Datafolha foi determinante para o Lula e o PT baterem o martelo de que o candidato realmente vai ser o Haddad? Sim, eu acho que foi aquela cereja do bolo confirmadora que faltava, Carol. Hoje de manhã estava apurando isso e perguntei, né, se tinha praticamente sacramentado o cenário e obtive justamente a resposta positiva nesse sentido. E aí cravei que o Haddad deixa o governo na semana que vem, provavelmente na quarta ou na quinta, para ser o candidato ao governo. Ele andou hesitando, teve ali sérias dúvidas sobre encarar mais uma candidatura que é fadada, pelo menos pelo que mostram as pesquisas, a perder, mas os números dele mostram que ele vai ser, se não competitivo para ganhar, pelo menos para aquilo que é a estratégia do PT no Estado, que é perder de pouco. Então, a diferença que o Datafolha captou entre ele e o Tarcísio não é tão grande assim. Não foge muito ao que foi o resultado da própria eleição em 2022. E com aquele resultado, foi o suficiente para que o Lula vencesse na capital e saísse de São Paulo com um número total de votos importante para que ele vencesse nacionalmente. Foi praticamente o que garantiu aquela diferença sobre o Bolsonaro, que deu a ele uma eleição apertada. Como se imagina que ela vai ser de novo voto a voto, apertada, com aquele eleitor pêndulo do centro sendo disputado ali no olho mecânico, ter uma votação expressiva, ainda que não vence em São Paulo, é considerado importante. Então, está decidido, Haddad vai ser o candidato, e está decidido também que Simone Tebet e Marina estarão na chapa. Ouvi isso de um dos articuladores da candidatura. Falei, estarão na chapa em que posições? Na chapa majoritária, né? Isso ainda não está definido. Então, podem ser as duas candidatas ao Senado, uma candidata ao Senado e a outra a vice de Haddad, e a depender do Alckmin, que está 90% assegurado que vai ser candidato a vice, mas que, caso Lula consiga atrair um outro partido, etc., e entenda que é importante atrair um outro partido, o Alckmin poderia ser um outro candidato ao Senado no Estado, embora ele não queira e nem o presidente vá forçá-lo a fazer qualquer coisa que ele não queira. Só para a gente trazer o dado da pesquisa Datafolha para o governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas lidera de forma isolada em todos os cenários que foram testados, tanto no primeiro quanto no segundo turno. No primeiro turno, ele tem 44% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas, o atual governador. Fernando Haddad, 31%. É o que tem a melhor pontuação, né, considerando Alckmin e Simone Tebet. No segundo turno, Tarcísio teria... Deixa eu só achar aqui que eu perdi. Sim, Tarcísio, 52% das intenções de voto e Haddad, 37%. Ainda não são os votos válidos, né? Aqueles que aparecem no final, então não dá para comparar, mas em votos válidos, o Tarcísio teve 55% e o Haddad 45% em 2022. Se avalia que um resultado próximo a isso seria desejável. E chamou a atenção também no QG lulista o fato do Tarcísio ser apenas o 10º governador do país em termos de avaliação positiva no eleitorado do seu próprio estado, o que mostra que não seria um governo assim impossível de contrapor durante uma campanha, de apresentar ali os problemas dele para a população e, com isso, tentar obter um crescimento nas pesquisas. E hoje, nas redes sociais, o governador Tarcísio de Freitas estava comemorando esses dados do Datafolha e está, claro, fazendo costuras políticas aí para a eleição. A Bruna Barbosa tem informações para a gente em São Paulo. E, Bruna, boa noite. Oi, Carol, boa noite para você, para a Débora e para a Vera. A Vera estava falando há pouco da necessidade dessa costura, né, de encontrar outros partidos pensando nessa chapa do PT. É exatamente o que o governador está fazendo e muito com o auxílio. Essa articulação tem sido muito conduzida pelo secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro, que também é o presidente do Republicanos aqui em São Paulo, para tentar trazer outros partidos e munir, de certa forma, a gestão Tarcísio para essa eleição. Hoje teve
uma reunião no Palácio dos Bandeirantes. O governador Tarcísio de Freitas recebeu o presidente nacional do PSDB, Paulo Serra, e eu apurei que o PSDB avalia abrir mão da candidatura própria para apoiar a eventual reeleição de Tarcísio de Freitas. Essa possibilidade começou a ser discutida hoje. Novos encontros devem acontecer ao longo do mês de março. A base do PSDB também precisa ser consultada até que esse martelo seja batido, até porque o próprio Paulo Serra era um dos nomes cotados pelo PSDB para disputar o Palácio dos Bandeirantes. Na Datafolha de ontem, ele aparece com 5% das intenções de voto. Exatamente por isso essa articulação por parte do Republicanos. Na margem de erro para mais, ele fica com 7% e pensando numa possibilidade de vitória em primeiro turno, é interessante para o Republicanos ter alguém com 7% de intenção puxando ali para si. Já para o PSDB, essa aliança é vista como uma chance de reorganizar o partido aqui no estado, especialmente com espaço na formação de chapas. A expectativa dos dirigentes do PSDB é que eles consigam eleger pelo menos 3 deputados federais e até 5 estaduais. Algumas filiações estão previstas já para os próximos dias. Além do PSDB, o Republicanos já firmou apoio com o Novo. Isso foi anunciado no fim de fevereiro. Então, é o Republicanos tentando, de certa forma, se cercar ali nessas alianças. Conversei com algumas fontes do Palácio que disseram: estamos fechando os espaços, é isso que vão fazer. Em relação à vice de Tarcísio, continuamos ali com 2 possibilidades, pelo PSD de Gilberto Kassab e Felício Ramute e pelo próprio PL André do Prado, que nessa semana deve receber a tal da lista da Alesp, né, com todos os apoios de deputados, mas não vai fazer nada com essa lista não, viu, meninas? Deve segurar ali para si, não vai fazer nenhuma entrega ao governador Tarcísio de Freitas. Obrigada, Bruna. Fala, Vera, como é que fica esse arco aí do Tarcísio para a eleição? Ele vai ter muitos partidos na sua aliança, deve reproduzir mais ou menos o que foi a aliança do Ricardo Nunes aqui em São Paulo, né? Ele também conseguiu algo que ele pretendia, que era se manter no Republicanos, não mudar para o PL, como começou a ser cogitado como uma exigência por parte do Flávio Bolsonaro e do Valdemar. Ele não quis se filiar ao PL lá atrás, em 22, e não quis novamente. Então, eu acho que ele chega muito bem para a reeleição. Ele é muito forte no interior de São Paulo, vai contar com essa rede de partidos e a tendência é a reeleição dele. Todas as pesquisas mostram isso. Não é diferente da nacional, né, que não dá para falar em favoritismo porque existe um empate técnico. Aqui, o governador é favorito, mas ele não, o que eu ouvi vai ser uma derrota, provavelmente vai ser uma derrota, mas não uma derrota acachapante. E é isso que, nesse momento, está sendo levado em consideração pelos estrategistas ali, principalmente da campanha presidencial.